Isso aí, estamos aqui para mais um Fala Business, com muito prazer, recebendo uma pessoa que muito cheia de luz, muito bonita, muito... Uma pessoa que a gente gosta de estar perto, sabe, Luciana? Obrigada, Luciana Hugo. Alves. Te falo que, assim, você é aquela pessoa que transcende luz, mostra muita coisa boa. Só de te olhar a gente já sabe disso. Obrigada. Sabe? Prazer ter você aqui, você que é uma pessoa enganjada com várias causas, várias frentes aí. É um prazer te ter aqui comigo. Eu tô muito feliz, agradeço pelo convite desde o início. Quando eu vi sua mensagem, senti muito desejo de estar aqui. Amém. Tá? Legal. Luciana, como começou a sua carreira como locutora? Vamos lá. Vamos começar Meu por Deus aí. Do céu. Você pensou que eu ia perguntar como começou a carreira política, Achei. né? Como é que começou? Como começou tudo a parte do rádio? Do rádio. Eu sou filha de pastores, meu pai, pastor Valdeci Pastoreni, e quando eu tinha 8 anos, o meu pai fazia um programa de igreja chamado Luz e Vida, na Rádio Sul Fluminense AM. Tinha um horário para cada pastor. E eu sempre ia com meu pai, e meu pai quis fazer a chamadinha do programa, ouça o programa Luz e Vida, e pai sempre quer promover o filho. Meu pai chegou para o moço, o rapaz que operava o som, minha filha pode gravar a chamada do programa? Eu gravei. E quando eu cheguei em casa, e ele, o rapaz, o radialista, disse quais os horários que passariam aquela chamada. Quando eu cheguei em casa e ouvi a minha voz naquela caixinha de som, naquela caixinha, para mim era uma caixinha mágica. Eu falei, gente, achei aquilo tão interessante de você se ouvir no rádio. A minha paixão começou ali. E, em seguida, fiz várias madrugadas na Rádio do Comércio, em programas evangélicos. Meu pai ia lá, dormia no chão comigo para eu passar. Eu tinha 13 anos, fazia madrugada, programa evangélico, até que um dia fui chamada para a Rádio 88, que é a rádio que eu amo. Estou até de volta, né, Hugo? Voltei agora. Eu dei uma pausa por conta de agenda, não estava conseguindo conciliar. E na Rádio 88, assim, foi 20 anos de Rádio 88. Quantas experiências, Hugo? Porque quando você fala naquele microfone, você se torna o melhor amigo de quem está te ouvindo. Verdade. Porque um dia me falaram assim, como é que você consegue falar tão alegre, sendo que você está sozinha no estúdio, ninguém está te vendo? Não é fácil quando você começa, certo? E eu disse, eu olho para o microfone e vejo que ele é o meu melhor amigo. E o seu melhor amigo, você conta seu dia a dia, você conta os seus segredos, os seus sonhos. E quem está em casa se torna o melhor amigo. Eu passo na rua, acho muito legal, as pessoas, oi, Lu. Gente que talvez nunca tinha me visto pessoalmente, tem essa intimidade. O rádio nos aproxima. Gosto muito. E o rádio, assim, é o que você falou, né? Às vezes a pessoa tá ali sozinha e você se torna o melhor amigo dela. Aquele momento, às vezes, que a pessoa tá... E, assim, muitas vezes a pessoa tá num momento até difícil, né? Difícil, e você chega em lugares, o rádio chega em lugares que jamais a gente chegaria pessoalmente. Sim. Até estou dizendo a questão de falar do evangelho, porque a Rádio 88 é uma rádio evangélica, então eu cumpro um propósito, ao mesmo tempo que eu faço o que gosto como radialista, falando do amor de Deus para a vida de tantas pessoas. E aí começam a chegar os testemunhos. Nós temos um testemunho de uma moça que ela ia se suicidar. Estava com os remédios dentro do seu quarto, aquele lugar. Pensa, geralmente quem está com depressão fica preso dentro de um quarto. Sim. Mas o radinho estava lá, ligado na Rádio 88. E naquele momento, quando essa pessoa ia fazer isso, era um radialista amigo meu, que já está mora em outro estado, ele disse, você que está pensando em acabar com a sua vida, agora não faça isso. Deus tem algo novo para você. E ela se sentiu tão tocada, e todo ano ela conta esse testemunho na rádio. Então, assim, é bênção demais. Ali, para mim, estar na rádio é um propósito muito grande. Agora, uma coisa que eu sinto falta da 88, né? Eu, um jovem de Volta Redonda, são as festas da 88, né? Vai voltar! Vai! Né? Esse ano, Hugo. Era muito bom. Esse ano vai voltar. E não, as festas da rádio, todo 1º de agosto, que é o aniversário da rádio, a programação da Rádio 88 fica o dia todo homenageando os primeiros cantores, os locutores, e as pessoas contam seus testemunhos. Quanta gente casou se conhecendo nas festas, sabe? Pedido de casamentos,
Cada um tem uma história muito bonita. Eu lembro que eu fui uma das primeiras que teve, sabe onde? No Recreio dos Trabalhadores. Nossa, então Olha quanto tempo tem isso. Uhum. Muito bom, cara. Aí depois, eu lembro das festas na Vila, depois foi pra Vila. Ótimo ali. Foi geralmente a explosão de louvor, né? Isso. Era ali na Vila, isso mesmo. Tinha também a Caravana 88, que é nas igrejas. Eu lembro. Que legal, sou do tempo, olha! Eu lembro de tudo isso. Ouvinte se assíduo, né, Hugo? E assim, muito bom. Muitos momentos bons e ruins, e eu tava ouvindo 88. Que bom. Muito bom. E assim, é uma rádio que marcou muito a nossa região, né? Marcou. Marca até hoje, né? Marca. E eu até achei, com a questão da internet, da rede social, a rádio fosse ter uma caída. Não, a rádio permanece. Sim. Com audiência, a gente percebe isso com a quantidade de ouvintes por minuto que a gente tem de participação. Eu achei que fosse atrapalhar. Não atrapalha. Seu horário hoje qual que é lá? Tô de 13 às 15, horário corrido, horário do almoço. Pensa, uma mãe com 2 filhos tem que deixar na escola correndo para chegar lá. Chego no programa, muito feliz, 1h da tarde. E agora uma curiosidade que eu vou te falar. Hoje a Rádio 88, ela fica no Limoeiro. Limoeiro. Antes tinha um colégio chamado Colégio 100. Uhum. Certo? Ali é. E o Colégio 100 montou uma rádio na época. Era Cultura 100, o nome da rádio. Sim, me lembro. Lembra? Era 100.9. E eu estava no Colégio 100. Olha. E eu pedia pro operador, pro locutor, que ele era locutor e operador. No meu horário, quando acabava a minha aula, eu ia pra rádio poder ficar na rádio pelo menos meia hora. Operando. Na época tinha aqueles MDs, né? Aí você passava de um canal para outro. Meu Deus do céu. Aquilo era radialista raiz, né? Era. Que hoje é fácil. É só ligar o microfone e tá tudo certo. Aí você vê como é que as coisas... Eu tava nem lembrando disso. Eu tava nem lembrando dessa situação. E aí eu ia pra rádio ali. A rádio, minha escada era lá no alto. Aí, e ali começou, cara. E eu sempre tive uma paixão por rádio. E ali, culturalmente, a rádio, ela tinha esse viés de tocar só música brasileira, nacional e uma música popular. E ali eu peguei um conhecimento musical muito grande, dos grandes cantores antigos. E ali, engraçado, ali era uma rádio, muitos anos atrás. A escola acabou... E aí, tá lá a rádio até hoje. Muito legal, cara. E tá agora sendo reformada. Você já viu na rede social que coisa mais linda que tá ficando. Em breve, a rádio terá novos estúdios. Tá sendo tudo feito com muito carinho. Um crescimento, assim, de Deus mesmo. Eu vejo que a rádio, ela nunca vai... Não é nunca, né? Mas assim, é muito difícil. Porque a rádio, ela é... Conforme você falou, a rádio, ela chega em locais que às vezes nem todos chegam. Sabe? A rádio era alguns momentos, igual eu, às vezes eu tô na minha sala, eu tô escutando rádio. Preenche o ambiente. A gente. Pô, eu não consigo entrar num carro e não ter um rádio. E o engraçado é que no meu horário tem um quadro chamado Sinal Verde. E é um momento que o ouvinte pode pedir a música. Eu pensei, no dia que a gente estava conversando, fazendo a produção do programa, falei, hoje com as plataformas digital, será que alguém vai ligar para a rádio para pedir música? Se você vai lá, pode escolher sua música no Spotify, no YouTube. Não consigo tocar todo mundo que me pede. Olha que bacana. A pessoa quer ouvir a música dela na rádio. A música que ela gosta lá na 88. É verdade. E assim, eu sou velho, né? Eu me considero novo, apesar de não ter mais. Tá? Mas assim, eu lembro, sabe? Eu gosto até hoje do Kleber Lucas, pedir aquelas músicas do Kleber Lucas, sabe? Renascer Praise. Meu Deus do céu. Só esse tempo da antiga mesmo. Porque quando você está ouvindo, as músicas antigas, elas têm parece algo diferente, né? Na letra, nos arranjos. E tocam até hoje. Toca. É uma programação assim, bem diversa, né? Tá tocando o lançamento, de repente vem aquela música, aí o ouvinte vai ao delírio. Agora, o rádio só tem um problema, Hugo. Quem te escuta, aí eu, por exemplo, que vou em muitas igrejas, quando eu chego, a pessoa fica assim, olha, nossa, é você. Todo mundo acha que eu sou alta e morena. Entendeu? É unânime, não é, Rafa? Unânime. Porque o rádio faz você visualizar, você sonhar. Eu já ouvi um comercial, por exemplo, de uma pessoa pelo rádio, comercial de uma pizza. A pessoa fazendo até o barulhinho do talher e conseguiu levar você a ter o desejo de comprar aquela pizza. Então, o rádio você visualiza, você imagina. Isso é legal, fazer a pessoa sonhar. Né? E o rádio, assim, na minha começa... Minha mãe escutava muito Haroldo de Andrade e o show do Antônio Carlos. Eu tinha uma curiosidade pra saber que era o Antônio Carlos. Aí esse dia até que não tem muito tempo, não.
O Antônio Carlos tava escutando a Pô, Tupi. assim, não é possível que Cara, essa você pessoa... viu, o Antônio Carlos não tem nada a ver. Você já conhece ele, ele não tem nada a ver com a voz dele. Eu tô te falando. É que pode, né? É isso. Então tem essa coisa. Quando eu chego nas igrejas, a pessoa fica assim: eu achei que você era Alto Morena. Então, todo a imaginação mundo. de cada um, né? Ficou legal, cara. Mas é bem divertido. Mas, é pô, legal. bacana. E assim, acaba que é um amor pelo rádio, né? É. Acaba que, assim, quem gosta, assim, não é nem pela questão financeira, mas de Não, estar no rádio. Eu não conheço um mesmo. monte de gente, cara. O prazer do cara é estar no rádio. É uma satisfação enorme. Legal, cara, legal. E aí você, nesse caminho todo na rádio, quando que você se propôs a estar vindo para a política? Como começou? Aí a gente vai agora para a política. Eu acho que são duas coisas assim que, quando a gente gosta de gente, né, o rádio traz isso, a política também. Você tem que gostar de pessoas. E como eu disse no início, sou filha de pastores, eu cresci ouvindo dos meus pais e aprendendo que a fé sem obras, ela é morta. Então, o que a gente puder fazer de gerar transformação na vida das pessoas, isso como cristão. Agora, na política, a política te traz ferramentas de transformação. Tem gente que vai para a política com um projeto de poder, Hugo. A gente, como cristão, a gente vai com um projeto de levar para uma cidade a prosperidade, de trabalhar correto, porque tem como fazer isso. Então, é uma briga geralmente por poder. Poder pessoal. Poder pessoal. Agora, quando você entende que aquele lugar pode te dar ferramentas para transformar, por exemplo, como legislativo, você cria projetos de lei. Nós estávamos conversando antes de começar essa entrevista. Eu não gosto de política. Se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Então, todo projeto de lei, tudo que é decidido aqui, esbarra na nossa casa. Então, é importante que as pessoas participem das sessões, entendam o que vai ser votado, como vai ser votado, que o povo tem voz, né? Então, é importante. E eu gosto muito dessa questão de projetos de lei, porque isso transforma, isso assegura direitos. Então, eu gosto muito da política como ferramenta de transformação. Eu vejo que, de alguma forma, as escolas elas deveriam estar mais antenadas para poder fazer com que as crianças começarem a ter, não um viés ideológico, não é isso, nem para lá, nem Sim, para com nenhum certeza. lado, mas que a gente que tem ativasse mais o interesse. O interesse. Porque muito do que você decide da sua vida passa pelo seu voto. Praticamente tudo. E se as pessoas entendessem, a gente está até agora, momento de transição, é um momento de escolha, é um momento de que você procura saber qual é o partido daquela pessoa, o que esse partido defende, quais as ideologias. Sim. Eu acho que depois dessa questão, não existia no Brasil direita e esquerda, certo? Sim. Nós vivemos um tempo onde hoje no Brasil há direita e esquerda. As pessoas estão se interessando mais por política depois de Lula e Bolsonaro. Uhum. As pessoas, eu vejo isso, as pessoas têm interesse, se posicionam mais, porque isso não existia. Não existia. Então, assim, existe um preço em se posicionar também, né? Então, acho que a população, os munícipes aqui da nossa cidade tem que ficar atentos. É importante porque esbarra na nossa casa. Sim. Tudo que é decidido. Eu já trabalhei, antes de eu ser vereadora, eu trabalhava no gabinete do prefeito Rodrigo Drabio, era chefe de gabinete, eu e Rafa. E, às vezes, eu chegava mais cedo para ajeitar as coisas naquele gabinete. Eu orava, sabe? Eu falei, Senhor, todas as decisões que são tomadas aqui vão direto para a casa das pessoas. Dê sabedoria ao prefeito, dê discernimento, porque é muito sério administrar. É como se você administrasse a sua casa. Tem horas que na sua casa você tem que cortar algumas coisas, porque senão o mesmo fecha. O problema é ter demais, né? Então, assim, vamos fazer alguns cortes. Aí a população, às vezes, não é uma coisa populista, uma coisa interessante para a população, mas se você não cortar certas coisas, a conta não vai fechar no fim do mês. Não. Você tem que pensar nos inativos que vão se aposentar. É muita coisa para decidir. Muitas decisões. As pessoas, né, que vão chegar um dia a se aposentar, tem que pensar no futuro a longo prazo. Existe uma previsão de que daqui a 30 anos a prefeitura vai estar quebrada. Então, você tem que pensar em formas para mudar isso. Não é brincadeira. Então, a gente tem que pensar nas nossas escolhas, na escolha do legislativo. Se a pessoa defende o que a minha ideologia, os meus princípios, eu voto em pessoas os quais meus princípios estão de acordo.
Eu ficava muito feliz, fico feliz, quando eu vejo algum deputado que eu votei, vem algum projeto de lei que me assusta, aí eu falo, não, mas o fulano está lá. Ele vai lutar por isso. Olha que sensação boa, entendeu? De você ter escolhido certo. Sim. E assim, é o que você falou, muito, muito interessante. Eu imagino, você quando está num cargo, quanto mais de prefeito, são decisões e decisões que passam por você e você vai ser responsável pelas decisões por muitos anos. Muitos anos. Não é, E isso não, vai esbarrar na vida das pessoas. Isso aí, não é só a decisão de você, hoje eu quero comer carne ou frango. Não, é uma decisão que você impacta em questões financeiras do município. Exatamente. Questões Todo assim, um estudo de impacto, é isso aí. E não é fácil, você tem que ter uma equipe por trás te auxiliando. Eu vejo até empresarialmente, eu tomo decisão todo dia, sabe? Decisões que às vezes podem impactar dentro da empresa. Uma fala errada que eu tenho com o cliente, de repente eu posso perder ele. Exatamente. Isso gerar um impacto dentro da empresa. Mas eu não sabia se você chegou a ser secretária executiva. de governo? Fui diretamente trabalhando com o prefeito Rodrigo. Como é que foi essas experiências? Foi uma experiência, eu fui preparada para a guerra, para hoje estar assumindo esse cargo de vereadora. Ali eu tive uma experiência muito grande de dar direto, né, ali no cerne da situação. Você foi secretária de governo? Não, eu fui secretária executiva, eu era chefe de gabinete do prefeito. Certo? Muita demanda. Porque, assim, ali é onde as pessoas recorrem se não conseguem resolver em algum setor da prefeitura, é ali no gabinete do prefeito. E imagina, todo mundo querendo resolver situações, né, apresentando melhoras. Então, tem um atendimento muito amplo e foi um tempo também de Deus. Um tempo maravilhoso, de experiência. Te oportunizou, Me preparou muito para essa demanda de hoje estar como vereadora. E isso, você falando isso, com certeza fez com que você tivesse um olhar macro da cidade, dos problemas, daquilo que tem, e trazer hoje para o seu mandato, né? Exatamente. Foi um tempo de preparo. E você está no primeiro mandato? Primeiro mandato. Legal. E aí, fala um pouquinho sobre a sua bandeira, aquilo que você trouxe como bandeira, a gente conversando antes, a gente entrou nesse assunto. E eu que, assim, essa Semana das Mães, eu quis trazer alguém, uma mãe tão especial. E eu conheci a sua história, foi na reunião da Odonep. Você falou. Na casa do nosso amigo Compasso. Foi. E aí eu me interessei, falei, cara, qualquer dia eu vou conversar com ela. Aí aquilo já ficou na minha cabeça. Que bom. Porque eu tenho isso. Às vezes eu fico um negócio, não. Certo momento eu vou chegar até ela. E aí chegou um momento e eu achei muito interessante a bandeira que você carrega, aquilo que você viveu, sabe? E você, mais que tudo, não se sente constrangida de falar, fala, dá dica, mostra. E é aquilo, eu acho que a gente tem que dar oportunidade para pessoas igual você de falar, de contar como que foi. E fala para mim um pouco sobre essa questão que você hoje tem, sobre todas as questões de deficiência, como que o seu mandato ele trabalha isso, como começou essa questão? Hugo, como muitos ouvintes, eu sempre falo disso, a rádio, a gente se torna o melhor amigo, né? E eu sempre, quem me acompanhou na rádio, lembra, eu entrei solteira, o pastor Dário, aquelas brincadeirinhas, vai ficar solteira. Aí os ouvintes acompanhavam meu momento de solteira. Quando me casei, eu dividi com os meus ouvintes, meu primeiro filho, Caleb, também. Porque você casa, constitui família, né? Com o meu primeiro filho foi um menino, é lógico que a segunda, eu me posicionei, eu orei, Senhor, me dá uma filha, se for da tua vontade, porque eu não pretendo ter mais, porque 2 dá pra rir e chorar, né? E eu gosto muito do rosa, esse universo agora, puxa. E no dia do chá revelação, Hugo, quando eu vi aquele negócio cor-de-rosa, gente, eu não sei te dizer a emoção, oração respondida. Aí você vai para a internet, fala assim, a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável, quando compra um carro, né? As pessoas sempre mostram na internet tudo que é de bom. Todo mundo na internet é rico. Se você for olhar o Instagram, é rico e feliz. A internet tem essa ilusão, né? E foi um momento muito especial. Fiz todos os exames, tudo ok. Tem aquele exame da translucência nucal, onde você detecta alguma cardiopatia congênita ou síndrome de Down. Nada, não deu nada. E uma mãe, quando vai fazer um exame, só quem já passou sabe a gente fica numa ansiedade, porque é teu filho, você quer que seja tudo bem com teu filho.
E tudo ok, deu tudo certo, eu feliz demais, eu graças a Deus. No dia do nascimento, eu descobri na hora do parto que a minha filha é síndrome de Down. Então foi um choque muito grande, porque o que eu sabia sobre síndrome de Down? Nada. Então, você se assusta quando você vive um desconhecido. É a mesma coisa que eu chegar para você aqui agora, se você não está acostumado a andar de skate, eu colocar um skate aqui e falei, Hugo, faz uma manobra aí. O seu cérebro vai informar para você assim, perigo, perigo. Porque você buscou na sua memória, você não tem memória daquilo ali. E experiência te causa o quê? Medo. Mesma coisa, estou dando um exemplo para você entender como eu me senti. Me senti. Como é que eu vou fazer? Como é que é uma criança com síndrome de Down? Será que ela vai saber que eu sou mãe dela? Será que ela vai ter sonhos? Será que ela vai ter desejos? Será que ela vai saber que eu sou mãe dela? Olha as minhas perguntas. Dúvidas, sabe? Porque onde eu tinha convivido, eu nunca tinha brincado com uma criança com deficiência na minha vida, na minha família, não tem ninguém com deficiência. E foi um susto muito grande. E eu fui para casa como? Perdida nos meus pensamentos, aí começando a estudar um pouco, começa a vir os achismos, as profecias autorrealizadas. O que é profecia autorrealizada? Uma pessoa fala uma coisa, aquilo vai se repetindo. Por exemplo, não fica triste não, porque você vai ter uma eterna criança. Aí, vou ter uma eterna criança, por que eles se desenvolvem? Por quê? Aquela pessoa conheceu alguém que era infantilizada. Porque lá atrás, eu fico pensando nessa mãe, hoje a gente tem uma rede social, a gente tem conhecimento. Lá atrás, há 40 anos atrás, quando você tinha uma criança com deficiência, você entende por que as pessoas escondiam? Sim. Porque era um olhar torto na rua, não aceitava numa escola. É uma situação complicada. E isso é histórico, Hugo. Porque antigamente, quando nascia uma criança com deficiência na tribo indígena, ela era deixada para morrer na floresta. Entende como isso é um peso histórico? Em meio aos escravos, quando nascia uma pessoa com deficiência, isso é uma sequela da coça que levava, era sempre como uma coisa ruim. E em 1970, se eu não me engano, foi criado um local onde chegaram os exilados de guerra, montaram um lugar para os exilados de guerra. E vinham pessoas deformadas, porque perdiam um braço, perdiam não sei o que lá. Vinham, assim, pessoas muito prejudicadas, se doaram àquela pátria, se entregaram à pátria. Qual era o nome que deveria estar naquela placa? Os heróis da guerra. Era Asilo dos Inválidos. Então, tem um peso. Em determinado momento da história, uma pessoa com deficiência se levantou e falou assim, peraí, eu posso... Eu quero, eu consigo mudar minha história. Começou a ter essa luta de mostrar que limitações são claras, né? A gente percebe, mas elas também têm potências. Então, eu comecei a estudar algo e fui vendo e fui para minha casa com a minha filha, esperando as piores coisas acontecerem. Só que o tempo foi passando, eu vi uma menina esperta, acompanhando a rotina da casa, uma menina linda, com um atrasozinho nos marcos do desenvolvimento, fala, pouquinhos, mas eu comecei a ver, ela foi crescendo, ainda não falava, mas tinha uma comunicação alternativa de onde chegava, conquistava o espaço. Falei, peraí, que menina aguerrida, intuitiva, corajosa, quantas potências, quantas qualidades de uma pessoa. E aí me deu um clique. Será que tudo que eu escutei não foi achismos? E comecei a estudar. E fui ver que, historicamente falando, muitas coisas do que a gente ouve das pessoas com deficiência, inclusive a síndrome de Down, que é mais presente na minha vida, era falta de informação. O médico mesmo falava, não vai viver muito. Aí hoje você vê velhinhos de 71 anos com síndrome de Down comemorando aniversário. Não pode pegar peso. Você vê hoje os meninos na musculação ganhando medalha. Não vai poder dirigir. Temos hoje a primeira motorizada em Curitiba, a Volkswagen fez até um comercial lindo. Então, se você conhece uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down, você não conhece todas. Cada um é um. Cada uma é uma pessoa. São particularidades, né? São particularidades. Só que eu vivi isso na minha casa. E como eu consegui enxergar a potência na minha filha, eu falei assim, as pessoas precisam saber disso. Só que eu sofri, eu chorei, porque não é fácil. Se o seu filho tem uma dor de garganta, você já não dorme direito à noite. Mas a dor de garganta vai passar. E quando é uma situação que você fica assim, meu Deus, minha filha, como é que ela vai crescer? Será que ela vai casar? Será? Então, existiu isso no início. Mas como eu sou crente em Deus,
E eu sei que Deus não erra. Eu fui pesquisar na palavra do Senhor e eu nunca fiquei assim, Hugo, Senhor, por quê? Não, eu ficava assim, para quê? Para quê? O que aconteceu? Eu estou aqui, você quer me usar? Pode me usar. E o Salmo 139 diz que se você subir a mais alta montanha, lá o Senhor estará. Porque o belo dia que eu acordei um pouco brava, eu falei, Senhor, será que o Senhor não viu na hora que o cromossomo a mais estava aqui? Porque o Senhor vê tudo. Eu estava tendo essa oração com Deus, porque a síndrome de Down, nós temos 46 cromossomos, eles têm 47. Quando chega no cromossomo 21, por isso que é T21, é trissomia do 21. Quando chega no cromossomo 21, ao invés de duplicar, triplica. Isso causa algumas questões nesse indivíduo. Os fenótipos que a gente consegue ver, e alguns têm outras comorbidades, causam algumas questões, mas como eu te falei, cada um é um, certo? Então eu estava orando desse jeito. E o Salmo 139 vai me falando: olha, se eu subir a mais alta montanha, lá estou, no mais profundo abismo também, o dia e a noite são iguais. E quando chega, salvo engano, o 17 diz: quando eu estava no ventre da minha mãe, um ser informe, Deus já estava escrevendo os meus dias. Eu falei, nossa, tem uma história escrita e eu vou ser protagonista dessa história. E eu me levantei para levantar outras pessoas. Então, daquele dia em diante, eu ainda não era vereadora, a eleição seria no próximo ano. Ali já estava no meu coração. E antes de Esther nascer, eu fiz um pedido a Deus no meu caderninho de sonhos, política agora, falando política mesmo. Eu falei assim, eu não quero ser mais uma. Me dê um projeto que vai mudar a vida de pessoas. E ele me deu. Hoje, Hugo, através do nosso projeto, a gente consegue ser caminho para outras pessoas. A minha filha tem 4 anos e ela não sabe o quanto ela ajudou. Ou ela não faz ideia da grandeza. Eu falo que ela é a vereadora, sabe? Ela não faz ideia de quantas pessoas, quantas Estherzinhas estão sendo beneficiadas por conta desse trabalho que ela me ensinou. Eu até gravei um vídeo, está no meu Instagram. Eu gravei esse vídeo e é muito forte para mim, porque eu dizia no vídeo algo que eu presenciei nesses anos. Eu tentava ensinar ela a falar, mas quem me dava voz era ela. Eu tentava ensinar ela a andar, mas quem estava me mostrando um caminho era ela, sabe? Então, eu comecei a enxergar as pessoas com deficiência. Eu comecei a ver a pessoa antes da deficiência. Porque a gente olha a deficiência, a gente já olha a deficiência. Não. Primeiro eu quero saber aquela pessoa, quem ela é. A deficiência tem que vir depois. Então, na política, foram vários projetos de lei. Em Barra Mansa, vários projetos de lei. E nós conseguimos expandir isso para o comércio. CDL, SAP e Cicomércio são meus parceiros. A gente criou uma cartilha da pessoa com deficiência junto ao Sebrae, dando dicas de como a loja pode estar preparada para receber. Porque aí foram esses 4 anos de estudo, nos mostrou que a empresa que não se atualizar em ter no seu grupo de trabalho pessoas diversas, ela vai deixar de ter um crescimento 34,3 a menos que a outra. Menos que a outra. Você tem que ter um grupo que pensa diferente. É pesquisa, não sei o que eu estou falando, são números comprovados. Você tem um grupo de pessoas que pensam diferente. Então, a gente vê uma mudança no nosso comércio, não é só questão de loja física, um acesso para o cadeirante, é a questão do atendimento, é a questão da empatia. E uma coisa interessante que você falou, não é a gente olhar só para a deficiência, a gente olhar pelo que a pessoa pode, as qualidades. Porque todo mundo tem. Todo mundo tem, e assim, é olhar realmente para as possibilidades futuras, sabe? Isso é muito interessante, é uma política pública importantíssima. E verdadeira. Genuína. É você ser vamos colocar assim, a âncora, pelo que eu vejo, o seu trabalho, ele é referência para quem está vivendo um momento como esse ou poderá viver. Então, Coisa que você não acha em lugar nenhum. E essa pessoa que descobrir de repente, em qualquer momento, não vai chorar tanto quanto eu chorei. Porque eu não tive amparo. Eu tive visitas que falaram assim para mim, você não merecia isso. Nossa.
certo? Olha a visão das pessoas. Mas é falta de conhecimento, eu não fico brava. Quando vejo alguém na rua que fala alguma coisa, eu vejo que é falta de conhecimento, eu falo assim, eu estou falando pouco. Esses dias eu fui no parque com a minha filha e eu vi uma pessoa vindo na direção e ela na frente toda alegrinha. Eu vi um olhar tão assim, torto, que chegou a me machucar pela primeira vez. Por pouco tempo agora. Para ela, olhou assim, como se ela fosse um ser de outro planeta e veio ao meu coração. Eu estou falando pouco do assunto. Eu estou falando pouco. Então, por isso que quando você me convidou, eu não posso ver um meio de comunicação para que eu possa propagar essa vivência de que todo mundo tem possibilidades e potências. Basta você dar chance. Que depois eu vou te contar um testemunho disso, dessa questão de abrir caminhos. A gente, como cristão, a gente tem que ser o João Batista na vida, né? Como abrir caminhos. Te falei da questão de propósito. Propósito é para transbordar. Foi por isso que eu te falei em transbordar. É meio que para que outros tenham vida. Eu vivi uma situação de dor no primeiro momento. Eu entendi um propósito, me levantei, fui curada, né? E ser mãe de deficiente, não deficiente, é mãe. Sou mãe. Certo? E eu quero o melhor para os meus filhos. E a Esther, ela me mostrou tantas qualidades que eu falei, gente, o mundo precisa saber disso. Às vezes eu brincava, falei, menina, cadê a síndrome de Down em você? Porque ela foi tão além, mas o pessoal fica assim, você deve levar em todas as terapias. Não, a gente investe, sim, onde a gente pode, mas a primeira coisa que ela é amada, ela é aceita. A gente fala todo dia, você consegue, você é inteligente, você é capaz. E isso, a questão da família ali, o núcleo familiar, eu acho que é o principal. A Esther é sortuda. Ter você como mãe. É que Deus foi bom. Deus foi muito bom pra Esther, cara. Ai, pra mim é legal, também. cara. Assim, muito, muito bacana. E assim, dentro do mandato que você teve, quais políticas públicas que você pôde? Porque uma coisa que eu já percebi, hoje em Barra Mansa, e vamos colocar Volta Redonda, porque eu vejo que a grande situação é quando a gente tem um problema e a gente não sabe onde recorrer, isso se potencializa. Isso é um problema. Você não sabe para onde ir, que é a grande situação. E hoje eu vejo que os munícipes, as pessoas que tiverem um problema, recorrem até você, seus meios de comunicação. É isso que acontece. Mas isso é muito bom, porque você vê política pública para tudo. Você vê política pública para cultura, você vê política pública para educação. A gente tem. Só que existe política pública, existe, mas de repente, foi o que você falou, está sendo pouco falado, pouco divulgado, e a cada dia vem aumentando, né? Vem aumentando. E você, dentro do mandato, o que você conseguiu trazer de políticas públicas? Quais foram as questões, os pontos que você conseguiu evoluir nesse... Um projeto de lei muito importante foi a da morfológica, né? No município, a gente só tinha a ultrassom básica, não era direito, né? E hoje a gente tem a morfológica, que você detecta alguma cardiopatia, a síndrome de Down, nesse 11º mês de gravidez, né, que se tornou um projeto de lei, está até na justiça, porque foi vetado, a Câmara derrubou o veto, e aí está na justiça, mas é um projeto assim, muito especial para mim, porque essa mãe pode ser preparada antes, porque quando você detecta que você tem uma criança com deficiência, se você pesquisar na internet, os aparatos que são necessários para que essa criança nasça, UTI, neonatal, já está tudo pronto. Você vê, o meu foi no susto. Eu não consegui detectar, né? Sim. Então, hoje, esse é um dos mais importantes. Mas por que a dificuldade? O município tem dificuldade de fazer? Não, ou era questão federal? Era questão de lei mesmo. Tem exames, né, que poderiam ser liberados pelo SUS. Por que derrubaram o... Não, por questão de custo. É custo, né? Geralmente, quando você cria um projeto de lei que gera custo para o benefício, geralmente não passa. Certo? Sim. Só que esse foi tão precioso que foi voto unânime, toda a Câmara votou. Eu não vejo onde que não pode fazer, entendeu? E aí, estamos na justiça e está indo. Com certeza. Eu já falo para a gente poder apoiar. A gente criar uma movimentação na internet, porque isso é muito importante. Muito importante. Acho que não tem como não ter. E entre outros projetos também, a alimentação diferenciada, porque nas escolas
públicas, a criança, ela tem que merendar o que tem na escola. Só que tem crianças que têm seletividade alimentar. Açúcar faz mal para qualquer um, certo? É. E a gente entrou com um projeto de lei para que essa criança, apresentando laudo, ela possa ter a sua alimentação sem lactose, sem açúcar, porque é comprovado para a criança, inclusive com autismo, que a questão da alimentação, a má alimentação, ela inflama o seu intestino, logo inflama o seu cérebro. Então, atrapalha todo o desenvolvimento daquela criança. Então, a gente conseguiu também que esse projeto fosse aprovado, entre tantos outros. Então, você vê como, quando eu falo que é ferramenta de transformação, você trazer qualidade de vida para as pessoas, isso é fantástico. Fantástico. Você tá ali realmente cumprindo o seu papel, que é analisando aquilo que se faz necessário para certos entes da sociedade. É isso. É esse eu olhar. Essa é a ferramenta. E a questão da política, o cargo te dá voz, certo? Além das questões das políticas públicas, como a gente criou a Caravana da Inclusão. A Caravana da Inclusão, a gente vai em empresas. O SESC Senat sempre nos convida para dar palestra para jovem aprendiz, para os próprios funcionários. A gente sempre está indo lá com uma caravana que ela é composta assim, de umas 15 pessoas, que faz parte da minha caravana, todos voluntários, é gratuito a caravana. E nessa caravana a gente dá dicas de inclusão para aquela empresa, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais, porque ninguém é obrigado a saber, certo? Por exemplo, nessa cartilha que eu te mostrei, a gente já começa dizendo qual é a forma mais adequada para referir-se à pessoa com deficiência. Tem gente que chama de especial, aquele autista ou aquele Down. Não, é pelo nome. Como a gente falou aqui, uma coisa tão simples. Qual o seu nome? Né? Pelo nome. Agora, se fosse referir, você não souber o nome, é pessoa com deficiência. Foi escolhido pelos próprios deficientes em reunião de mais de uma semana na ONU. Eles preferem ser chamados de pessoa com deficiência, certo? Não precisa ser especial, ou outro nome. Igual, na Câmara tinha a comissão das pessoas, os portadores de necessidades especiais. Era quase uma oração. Já cheguei e pedi para mudar. Gente, vamos mudar isso aqui? Por quê? Portar. Portar é carregar. Se eu deixo aqui meu celular, não estou portando. Então, a pessoa não porta, ela tem. Então, vamos já tirar, vamos resumir isso. Pessoa é hoje a comissão da pessoa com deficiência. Certo? Então, foi escolhido por eles. E aí, nessa cartilha, Hugo, a gente tem dicas para as 5 deficiências. A deficiência visual, a deficiência auditiva. Por exemplo, numa igreja, que nós falamos aqui, a igreja não está preparada para receber pessoas com deficiência. Qualquer igreja, evangélica, católica, não está preparada. Porque a igreja é reflexo da sociedade. Certo? E a gente vê que não tem preparo. Nós estamos indo, os pastores têm aberto as portas. Quando a gente passa com a caravana, aquela igreja já não é mais a mesma no que diz respeito à inclusão. A gente dá um intensivão, um curso, né, rápido e muito, muito assim, direto ao que a gente quer passar, a mensagem que a gente quer passar. Por exemplo, se chega um cego na igreja, ele não pode sentar no primeiro banco. Porque ele é muito do ouvir e fica uma bagunça, aquela questão sonora, ele tem que sentar lá na última cadeira para que ele consiga, já o surdo tem que chegar na primeira cadeira porque ele é mais visual. São dicas que vai mudar a vida da pessoa. Outra coisa, vai um cego na tua igreja, um surdo na tua igreja. Ele necessita de uma linguagem ali, de alguém para poder interpretar. Isso. Ele fica sentado olhando tudo acontecer, todo mundo comendo um pedaço do alimento espiritual, ele fica sem um pedaço do bolo. Existe até uma fala deles, da comunidade surda, que eles apresentaram, que é o seguinte: como ouvirão se não há quem interprete para nós? Como nós vamos crer de alguém que a gente nunca ouviu? Então, aí a gente já desperta a igreja a ter um grupo de intérpretes de Libras. Olha que bacana. E toda igreja que a gente vai, a gente já está percebendo que, quando a gente volta, já tem intérprete de Libras naquela igreja. Certo? Então, assim, o trabalho está tomando uma forma maravilhosa. Sim, muito importante, muito, muito legal você ver. Agora, em relação à mobilidade urbana, a deficiência, eu acho que um dos grandes problemas, com vários outros, mas nesse caso, a deficiência física,
Você conseguiu articular alguma coisa do mandato, alguma coisa nesse sentido de mobilidade urbana? Porque Barra Mansa é uma cidade antiga. Então ela não foi Antiga, não preparada foi para. planejada, não tem como mudar. Esses dias eu estava passando ali perto da Câmara, aquele piso tático pro cego, tinha um trailer no meio daquilo. Eu falei, gente, como pode? Sabe? Ia ter um evento. Eu falei, meu Deus, não é possível. Então, assim, não dá para transformar. A vontade é de chegar mudando tudo, só que a realidade não é essa. A gente até se É. frustra. Só que o pouco que a gente consegue, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque não é fácil. Realmente, a cidade não foi projetada. E é aí onde a pessoa com deficiência encontra as barreiras urbanísticas, né? São barreiras, tem várias barreiras, as atitudinais, que são as nossas atitudes, as urbanísticas é muito difícil. Até você passar em Barra Mansa nas calçadas, né? Só que já existe um projeto, graças a Deus, já está em andamento, o prefeito já recebeu esse projeto. A gente faz os congressos, né? O maior congresso de inclusão do sul do estado, e eu convido pessoas assim já direcionadas, prefeito, secretário, professores, Pra diretores. poder ouvir o que tem que Mas pessoas de lugares diversos, mas que geram transformação na cidade. Eu recebo relatos do Eros, que é o secretário de planejamento. Lu, toda vez que eu vou desenhar uma praça, eu lembro da rampa para o cadeirante. Ele lembra daquele, ele foi contagiado com aquilo, sabe? Ele não deixa que falte hoje esse acesso para que essa pessoa. As praças que estão sendo construídas agora já têm rampa de acesso, graças a esse trabalho, sabe? E isso é algo assim gratificante. E eu vejo uma cidade, como eu te falei, o comércio está tendo um olhar diferenciado. Porque, Hugo, eu, quando vou fazer reuniões de inclusão, eu ouço algumas pessoas falarem assim: ai, mas eu não tenho ninguém na família, eu nem vou, não, porque esse assunto não me interessa. Tipo assim. Só que eu vou te falar uma coisa que interessa a todos nós. A expectativa de vida está aumentando. Há 20 anos atrás, ou 30, a gente não conhecia pessoas com 70 anos. É. Você não conhecia pessoas com 70 anos. O 50 era um velhinho, né? Você não conhecia. Hoje, na nossa geração, a gente conhece pessoas de 70, 80, 90. Nossos filhos chegarão a 100 anos. Aí eu te digo, quando você vive muito tempo, vem as comorbidades. Hoje, quando você confecciona uma rampa de acesso, você está pensando no idoso, que vai ter a mobilidade reduzida com o tempo, a baixa visão, um carrinho de bebê, uma grávida. Então, a inclusão, se você for ver, é para todo mundo, né? Nos enquadra também. Então, há uma necessidade da sociedade ter essa noção e ver que é importante. O assunto esbarra, sim, todos nós. E legal. E bom ouvir que você conseguiu fazer essa ponte junto ao executivo, e o executivo é tão sensível a todas essas questões, né? Isso é muito importante, assim, você ter alguém que tem uma bandeira tão bonita quanto você tem. Legal, cara. Parabéns. Obrigada. Fico feliz de ver alguém enganjado nessas questões, né? Porque quando a gente fala de política, a gente fala de um monte de coisa, né? Fala de educação, fala de saúde, cada um tem um problema. Não, porque posso melhorar isso, aquilo. Mas difícil você ver alguém enganjado na bandeiras como a sua de deficiência, meio ambiente, várias coisas. E a gente tem que ter políticas públicas para isso. Exatamente. Por exemplo, se a gente não tiver uma política pública em relação ao meio ambiente, o que vai ser da nossa terra daqui a 30 anos? Isso não é clichê. É algo urgente. Não é uma coisa assim bonita de se falar, não, é uma coisa real. É real. E que muita gente não dá valor. Entendeu? Não dá valor. É legal hoje você falar de sustentabilidade, ESG, tal. Não, cara. Isso é realidade. Sustentabilidade. Como você também, muitas empresas falam a questão da empresa hoje. Ela tem que olhar para a questão de saúde do colaborador. Não é porque não, cara. É o colaborador que te traz a sua disponibilidade, te dá o resultado. Então você tem que olhar. Então, assim, eu vejo que é muito bom você ter alguém enganjado, porque também nem todo mundo vai pensar sobre tudo. Sim. Você vê num local, numa câmara, vai ter gente que é mais voltada para o esporte. Causa animal. São causa vários braços. Vários braços. Isso é muito interessante. E sempre é uma causa que eu acho muito legal, muito importante, esse olhar, porque acaba que a gente não tem informação. Não tem. Não é porque a gente não quer, não é algo que se passa cotidianamente na televisão. Não. E para mim, visão seletiva é algo muito interessante. Esses dias eu fiquei sem carro
E eu peguei, um amigo me emprestou um Fusca, muito legal, adorei dirigir o Fusca. Experiência única. Uma experiência única, muito bom. Tiraram e aí foto eu de você fiquei no Fusca o na quê? cidade, não? Fiquei um mês com o Fusca arrasando, amei. Não era rosa, não? Não, eu não queria pintar, mas eu tava um branco, eu tava uma cor muito bonita, pérola, tava bem bonita. Aí, Hugo, eu comecei a ver muitos Fuscas na rua. E eu achei engraçado meu marido falar assim, nossa, a Fusca tá em alta. Eu pensei e falei assim, cara, não tá em alta. Eles sempre estiveram aqui, mas é que o nosso olhar agora tá pro Fusca. É igual quando você tá grávida, você só vê grávida na rua. Você tá com o pé quebrado, você só vê gente com o pé quebrado. Então, na inclusão é isso. Eu precisei viver. Eu não enxergava um deficiente na rua. Eu não enxergava a cadeira de rodas. E olha que tem roda e é grande. Você não enxerga. Entendeu? É visão seletiva. Eu vivi uma situação, hoje eu já olho, eu já fico, olha aqui, deve ter uma rampa ali, olha aquela criança ali, tá desorganizada, as pessoas achando que ela tá fazendo uma pirraça, que ela tá desobediente. Já tenho muita visão, já quero ir lá acolher aquela mãe, perguntar se ela precisa de ajuda. Porque a gente pode oferecer ajuda, e a gente fica constrangido de oferecer ajuda para a pessoa. Sim. Ai, mas você vê um deficiente, antigamente as mães falavam assim, não olha não, hein, filho, não olha não. Ou falava, olha ali, olha o que acontece com criança que desobedece a mamãe, entende? Nossa, Então, hoje, a gente, nas escolas, a gente tenta incentivar, mostrar essa questão da diferença. Cada um é um. A gente vê uma inclusão bacana, pessoas com deficiência estudando com quem não é deficiente. O ser humano ele tem que evoluir. A Exatamente. gente não pode, o passado foi importante, ele existiu como história, e a gente tem que evoluir a cada dia. Eu tenho isso muito dentro da empresa. Tudo que eu costumo falar, não é que eu mudo de opinião, mas se eu vejo que algo não está certo, eu tenho que mudar. Uhum. Não faz. Exatamente. Não tem problema nenhum com isso. Exatamente. E assim, o ser humano ele tem que evoluir, ele tem que trazer uma evolução. Nós temos que começar a ter responsabilidade com as causas sensíveis. Não é só aquilo que me atinge, mas aquilo que atinge o próximo e aquilo que atinge a sociedade como um todo. Uhum. E assim, eu vejo que isso é muita responsabilidade que Deus nos deu. Quem tem uma empresa, quem tem um mandato, quem está na... Porque acaba que nós somos lideranças de algum aspecto da sociedade. Claro, você sempre é referência de alguém. Referência. Sempre tem alguém que te tem como modelo. Legal. Ah. E aí, e esse ano? Como é que fica a política? Vamos colocar agora mais um pouquinho à frente. Agora eu gostei da história do Fusca, né? Você vai fazer, se você comprar um Fusca, você vai fazer sucesso, fazer né? história. Vai. Para a gente finalizar, eu só preciso finalizar a parte da inclusão. Eu preciso te contar uma história muito linda que, para mim, eu, como vereadora agora, uma das coisas mais importantes que me aconteceu foi conseguir incluir pessoas no mercado de trabalho. Nossa. Mas não para ocupar vaga de PCD. Sim. Certo? Porque hoje as pessoas nas empresas, elas chamam, a maioria das pessoas chama, você não tem que cumprir uma cota. É comprovado que 96% das empresas chamam o deficiente para cumprir cotas de PCD. Apenas 4% chama pelo seu currículo, pelo aquilo que ela realmente pode apresentar. E em Barra Mansa, eu criei a tenda da inclusão. Lembra quando tinha domingo de compras? Sim. E as pessoas colocavam as lojas na rua. Eu tive 8 metros de tenda no lugar muito bem posicionado no centro, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico me ofereceu, que eles estavam muito sensíveis à causa. E ali a gente teve atrações circenses, atendimento jurídico, psicológico, coisa mais linda do mundo. E eu coloquei numa TV de LED assim, pessoa com deficiência, o mercado de trabalho precisa de você. E apareceram os currículos, Hugo. Quando eu peguei o currículo de um rapaz, 21 anos, músico, autista, eu fiquei muito animada. Liguei para a mãe dele e falei, olha, seu filho lê partitura, ela lê, autodidata, aprendeu sozinho, hiperfoco na música, é autista. Falei, pera lá, vou ligar para projeto Música nas Escolas. Ela falou assim, ele já foi algumas vezes tentar, nós já fomos, mas quando as pessoas sabem que ele é autista, existe assim uma barreira. Não estava acontecendo aquela situação. Por quê? Como eu te falei, se você conhece um autista, você não conhece todos. Tem autista que tem problema com ruído, tem problema com barulho, outros não. Então, eles estavam com um pouco de receio de deixar esse menino fazer o teste. Quando eu te falo de ser caminhos, fui até lá, conversei com um maestro maravilhoso, que é o Hércules, falei sobre o caso do Pedro, e o Hércules falou assim, mas aí esse som todo, eu falei, não, ele não tem problema com o som, e a prova é prática. Se ele desafinar, tá fora, não tem outro caminho.
Pedro foi. Aquele dia que ele foi fazer o teste, eu e a mãe dele estávamos juntas. Mesmo que ele não fosse contratado, a gente já tinha chegado até ali, sabe? Ele tinha tido a oportunidade de mostrar quem era ele. E eu escutando o maestro pedindo para ele fazer uma coisa, tocar uma música e outra, e eu e a mãe dele lá chorando de emoção. E a mãe dele vira para mim e fala: Lu, eu te vi grávida na rua da Estherzinha, e eu não sabia que o propósito da sua barriga ia esbarrar no propósito do meu filho. Olha só, e eu só ficava ali naquela hora lembrando de tudo que eu vivi, entendendo mais uma vez o propósito. E quando o maestro veio, ele disse: nós vamos contratar. Porque ele é o cara, ele é fera. Hoje é o primeiro músico do projeto Música nas Escolas com Autismo, da banda Big Band. Quando você vê na rua, vê o tecladista, o pianista é o Pedro. Ele toca muito, faz diferença, então, esse nosso case de sucesso. E eu vejo quando as mães de crianças com autismo, quando escutam isso, eu vejo que elas entendem como possibilidade. Então, nós estamos preparando o mercado de trabalho para esses meninos que estão chegando agora. Como eu falei, Esther me mostrou capacidade. E eu consigo enxergar isso em todas as pessoas com deficiência. Eu enxergo e apresento para o mercado de trabalho. Lindo. Esse é o objetivo. Parabéns. Não tem como... eu acho que transcende a questão política. Exatamente. Sabe? É só uma ferramenta, como eu te falei. Ali é ferramenta. Assim, o que você faz e o que você fez já não é questão de voto, é questão de voto é consequência, cara. Voto é consequência. Você merece uma importância, você tem uma importância muito grande para o município. Amém, obrigada. Sabe? Já não é de você estar aqui ou estar ali, não, é a sua própria presença, sabe? Obrigada. Parabéns. E assim, eu fico feliz nessa semana do Dia das Mães trazer alguém tão especial quanto você. Eu também, fico muito grata e me sinto muito orgulhosa de estar aqui. Muito importante. Porque são assuntos que, assim, quando a gente criou o podcast, vai chegar um momento que nós vamos falar de esporte, e assim, Deus me deu o privilégio de te ouvir e ouvir essas histórias que são muito motivantes pra gente, sabe? E eu acho que quem vai ver o nosso podcast tem que observar o quanto isso pode motivar, sabe? Porque a gente vê, às vezes, pessoas que não têm nada se colocaram tanto para baixo, e você vê pessoas que têm suas limitações, suas diferenças, serem tão vencedoras quanto o Pedro. Né? Pedro não chega atrasado, é um funcionário exemplar, assim como os outros que a gente já colocou no mercado de trabalho também. Tem um que nem gosta de feriado, ele gosta de trabalhar. Quer produzir, e é muito legal isso. Só tenho elogios dos meninos. Você agora me despertou para poder fazer uma contratação de alguém. Sabe? Legal, cara. Muito legal. Olha, eu sou muito sensível a essas causas como empresário. A gente faz muitas campanhas nas empresas, sabe? A gente tem lá na empresa, eu tenho uma equipe própria para esse desenvolvimento. Para a gente falar sobre segurança do trabalho, falar sobre questões sensíveis à saúde. E a gente vai nas empresas, monta a nossa tenda, leva o nosso mascote. E nós vamos fazer junto uma caravana com alguma empresa. Nós vamos escolher. A gente tem um banco de informações de pessoas que estão esperando serem chamadas, e a gente faz uma triagem antes para apresentar para a empresa: olha, essa pessoa aqui tem isso, ela é boa nisso. A gente já manda para a empresa já saber como vai receber aquela pessoa com deficiência, onde vai colocar aquela pessoa, e eu posso te garantir que faz diferença. Faz diferença para a empresa e é comprovado o crescimento. Parabéns, tem que falar, não tem que falar. Obrigada. E aí, agora eu falei sobre... Eu tô só enrolando. Não, mas você não poderia ficar sem essa história, isso aí é... E aí, 2024, o que você espera para esse ano? Um ano político, um ano... de transição. De decisão. Como falamos no início do programa, é um ano de decisão. Seu voto, ele vale muito para você mesmo. Então, é um momento da gente refletir, um momento muito importante. Como falamos aqui, tudo que é decidido na política esbarra e influencia dentro da nossa casa. Isso é muito sério. Muito. E você, quais as suas perspectivas? O que você espera? O que você pode falar, trazer pra gente? Assim, como saiu nos jornais, eu tenho um irmão, Lucas, que é o Lucas Alves, que trabalha diretamente comigo, quem me ajuda a criar os projetos de lei, é o tio da Estherzinha, conhece minha realidade. E ele foi num evento, né, no Rio de Janeiro, evento do Bolsonaro, aquele movimento que foi feito no Rio. Sim.
E ele fez uma postagem dizendo que era pré-candidato. Então, muitas pessoas já me ligaram. Lu, quer dizer, então, que aquela que a gente está ouvindo, que você é possível vice, é real? Porque seu irmão já apresentou a pré-candidatura, porque o gabinete da inclusão ele não pode parar. Existe um gabinete, a gente vai lutar para que ele continue, certo? E eu fui convidada para um projeto, existem outros nomes, Hugo. Fui convidada para ser a vice, né? Pré-candidata a vice, e só será oficializado na convenção em julho, certo? Neste momento que eu posso dizer que eu e Furlane seguimos firmes, trabalhando com o mesmo objetivo, que é o melhor da cidade, uma cidade próspera e abençoada por Deus. Amém. 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 Deus sabe todas as coisas. E você, vindo ser candidata e vindo, se tiver Deus permitir, as políticas continuam dentro do gabinete como vice, as políticas públicas para deficientes, ou vai aumentar? Você tem noção da grandeza, a força que nós teremos, um trabalho macro, e, com certeza. Que você, como vice, você vai ter mais capacidade política. Sim. De alcançar mais pessoas que podem trazer coisas maiores. Crescimento, para esse projeto é crescimento. Isso eu tenho certeza. Pô, legal. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus sabe todas as coisas. Se for realmente da vontade dele, as coisas acontecem, né? Primeiro a vontade de Deus e depois a nossa. A gente anda na direção. E finalizo, até você falando em vontade de Deus e propósito. Por exemplo, eu sempre finalizo, quando eu vou até na minha palestra, a Esther, minha filha, ter nascido com síndrome de Down não estava nos meus planos, mas estava no propósito. E viver de propósito é muito melhor do que viver de planos, que os planos do Senhor são muito maiores que os nossos. E quando a gente diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a gente, quando é cristão, a gente acredita nisso, a gente fica tranquilo com tudo que acontece na nossa vida. E a gente tem autoridade para falar. Hoje eu tenho autoridade para falar que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Amém. E aí, para finalizar, qual é o seu recado você deixa? Olha, eu deixo, como é Dia das Mães, um feliz Dia das Mães para minha mãe, minha rainha, Pastor Eni, que me ensinou o caminho certo, caminho do Senhor, de ser uma pessoa honesta, meu pai, né, também. Mas como é Dia das Mães, um beijo enorme para ela, para mim, a rainha Esther. Eu sempre chamo ela de rainha, porque o nome foi escolhido pela rainha, pela história de Esther, que foi favorecida por Deus, né? E para as mães, todas as mães, porque mãe é mãe, mas as mães de pessoa com deficiência, as mães de crianças que precisam de suporte a mais. Não é fácil. Tem mãe que, quando a criança ou o menino acorda, ela só vai ter o tempinho dela quando aquela pessoa vai dormir novamente. Não vamos romantizar. Não é fácil, mas é mãe. Ela está ali. Mãe não abandona projeto. Mulher não abandona propósito. Por isso que eu tenho visto mulheres assumindo, Deus levantando mulheres em lugares de decisão, de honra, porque mulher não abandona propósito. Então, a mãe está ali, se mantém firme. E existe um índice enorme de pais que, quando descobrem que o filho é deficiente, abandonam suas casas. Isso é comprovado também, infelizmente. Então, quero desejar assim, um feliz Dia das Mães para essa mãe maravilhosa, que não vou falar que é mãe especial, é a mãe que vive um propósito. Porque todas as mães são especiais, mas é mãe que vive propósito, que dedica a vida aos seus filhos, que Deus dê força, que Deus continue dando sabedoria, que tudo que Deus faz é bom. Obrigado. Parabéns por tudo que você representa, né? Hoje você já representa, é muito mais que só, conforme eu falei, muito mais só do que o mandato, é a representação de algo muito sensível e importante para a sociedade. Eu me sinto muito honrado de ter aqui, sabe? Eu acho que de todas, a questão que mais me impactou foi a sua, sabe? E que Deus abençoe você. Amém. Já está abençoada. Amém. Tá? Já está abençoada. Boa sorte. Obrigada. Obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Beleza? Obrigada. Eu que agradeço.